Oi, gente. Boa noite. Boa tarde para quem está no Brasil. Venha chegando todo mundo. Abra esse coração com muito amor, com muita alegria, muita felicidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Júlia. Trabalho como terapeuta holística aqui na Irlanda e tenho feito essa série de lives para eu poder me conectar mais com vocês e com o intuito de trazer um pouquinho mais de autoconhecimento aqui para vocês terem um norte por onde começar. Então eu tenho isso dentro de mim muito forte, de poder ajudar os outros e de poder iluminar um pouquinho mais o caminho de vocês. E eu espero de coração que eu esteja conseguindo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Rafa. Ela é uma astróloga. Deixa eu só convidar ela aqui. Muito querida. Só um instante. Não consegui achar ela aqui não, mas quando ela chegar aqui a gente adiciona ela. Eu espero que ela esteja aí me vendo. Já já eu consigo adicionar ela aqui. Muito obrigada, Vê, por estar presente. Emília, tia Vilma, todo mundo aqui comigo. Muito amor e gratidão. Aproveita enquanto a gente está aqui esperando. Já clica na setinha aqui do lado. E esse aviãozinho e manda para todo mundo. Chama os amigos, chama os parentes. Chama todo mundo, pega um copo d'água, porque é sempre bom a gente transmutar as energias. Então já vem comigo, vai chamando todo mundo aí. Vem, 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 vem. Oi, Mary. Deixa eu ver aqui de novo se eu consigo convidar a Rafa. Boa tarde, Mary. Mary aqui. Rafa, se você estiver me vendo aí, manda um convite para eu conseguir te achar aqui, porque eu não tô conseguindo te ver. Mas eu sei que como uma boa virginiana, você já tá aí pontualíssima. Oi, Su. Gente, clica no aviãozinho aí, vai chamando os amigos, vai chamando os parentes, vai dando um suporte aí pra gente, vai colocando os coraçõezinhos. Emília aqui. Todo mundo usa isso aí agora. Rafa, você me pede pra eu te adicionar? Isso, brigadinho, Rafa. Eu tava aqui perdidinho. Gente, eu deixei o aquecedor ligado aqui, tá um calor. Oi, Rafa. Oi. Boa noite. Boa noite para você, boa tarde para mim. Boa tarde para você, verdade. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Muito feliz de você ter aceitado esse convite, você estar aqui comigo. Gratidão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gratidão eu pelo convite, muito honrada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu tô sem meu fone. Não sei onde eu... Tá um pouquinho longe, mas tá dando para ouvir. Peraí, deixa eu ver se... Talvez assim melhore. Isso, assim melhorou. Tirei da... E aí, Ju? Como estamos? Estamos bem. Estamos bem. Assim, um pouco meio derretendo aqui, que eu deixei o aquecedor ligado e ficou um forno aqui na sala, mas tudo bem. Diga, Rafa, vamos. você quer se apresentar um pouquinho, falar de você para o pessoal, enquanto o pessoal vai chegando? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Rafa. Eu estou astróloga e professora de astrologia. Trabalho também com algumas terapias holísticas,
né? Mas o meu foco é bem astrologia, vem sendo astrologia como principal foco, mas também trabalho como terapeuta Theta Healer. E é isso que eu faço ultimamente, né? Atualmente, estou astróloga, professora de astrologia e terapeuta Theta Healer. Ah, isso, maravilhosa. A Rafa é uma astróloga sensacional, gente. Então, vocês já sigam ela aí, já conversem com ela, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito fofa. Fofa, gratidão. O Rafa, fica à vontade para quando você quiser começar, falar sobre essa beleza, sobre essa energia da Lua. Eu gosto muito de falar da Lua, que a Bom, Lua tem uma influência tão grande na gente que a gente nem imagina. eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente entender o que que a Lua simboliza, né, na astrologia. Quando a gente está falando, a astrologia, na verdade, é um grande simbolismo, né? Ela é uma grande relação, uma correlação entre o que acontece no céu e o que acontece aqui na Terra e dentro da gente, né? A gente tem o universo completo dentro de cada um de nós, né? E quando a gente fala da Lua, a Lua na astrologia, ela simboliza muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre a Lua, mas principalmente entendendo que a Lua, ela vai falar pra gente sobre o nosso inconsciente, sobre as nossas memórias, sobre o nosso passado, sobre a nossa história, né? A Lua, ela vai ajudar a gente a entender os nossos ciclos, as nossas oscilações de humor, as nossas emoções, enfim. Tá muito ligado com essa parte subjetiva, né? Tá muito ligado com o feminino. A Lua, na astrologia, ela é regente de Câncer, né? Isso significa que todo signo tem um planeta regente. E então a Lua vai reger esse signo de Câncer e ela fala principalmente da nossa capacidade de receber. Então, como é que é esse nosso lado intuitivo, instintivo e como que a gente está ali recebendo, né? Qual que é a nossa maneira de reagir? Então, é através da Lua que a gente sente, que a gente entende como a gente lida com as nossas emoções, com a nossa história, com a nossa ancestralidade, tanto nossa, né, como individual, como a nossa história sistêmica, né? A história da nossa família, da onde a gente veio. Então, pode também falar para a gente de muitos antepassados, né? Eu gosto de dizer para as minhas alunas que a Lua, para mim, na minha visão, a gente chama a Lua de planeta também na astrologia, tá? Então, eu gosto de dizer que a Lua é o planeta mais kármico que a gente tem no sistema solar, né? Então, às vezes a gente fica buscando, né? Eu vejo muita gente chegando até mim falando, ai, mas e Quiron? Ah, e Nodo? E como é que eu preciso falar sobre karma, sobre antepassado, sobre história, da onde eu vi? E eu falo, gente, Lua, vamos olhar para a Lua. A Lua carrega muita coisa, né? Traz muita coisa e muita informação para a gente. Então é importante a gente dizer que eu considero nós, como mulheres, né? Nós mulheres, a gente é lunar, né? A gente é regida pela Lua. A Lua, ela rege o útero, né? Que é coisa mais feminina, que é uma energia mais feminina do que o útero, né? Simbolicamente, a nossa feminilidade está ali. E é importante dizer que quando a gente fala de energia feminina, eu não estou falando de mulher, né? Eu estou falando da energia feminina, eu tô falando da energia yin. Então, é essa capacidade de receber, essa capacidade de descanso, esse lado emocional, tá tudo ligado a essa energia feminina, que não necessariamente quer dizer mulher. Todo mundo tem energia feminina e masculina dentro da gente, né? Nós somos seres duais, a gente tem complexidades e todo mundo tem yin e yang aí dentro, né? É uma questão de equilibrar essas duas energias de alguma forma. Então a Lua, como ela rege, né, ela tem simbolicamente, ela tem essa presença nos órgãos femininos, reprodutores, principalmente o útero. A Lua, ela é o nosso útero, né? Então é onde a gente guarda
todas as nossas emoções, e toda a nossa vivência, toda a nossa experiência. Então, a gente vai entender através da Lua como a gente reage ao que a gente recebe, né? Qual que é essa reação inconsciente, aquilo que a gente faz sem pensar. É realmente o nosso lado instintivo, né? Por isso que é muito comum a gente ter... eu digo todo mundo, tá? Não só mulher, mas é muito comum nós termos questões lunares, né? Desafios lunares. Porque enquanto sociedade, a gente aprendeu, né? A gente é ensinado a ficar muito na nossa energia solar, né? Que é exatamente essa energia fazedora, produtiva, que faz, que está sempre trabalhando, que está sempre ali, querendo fazer alguma coisa, né? Então a gente nega muito esse lado feminino e essa energia feminina que a gente precisa ter também, né? Então, quando a Lua vai ensinar pra gente também que a gente precisa descansar, né? Que a gente precisa receber. A gente não só doa, mas a gente também recebe. E só que, né, é desafiador a gente fazer isso no mundo em que a gente vive, já que a gente foi ensinado que descansar ou que demonstrar né, algum sinal de cansaço para a gente aquietar, para a gente ficar mais introspectivo, talvez isso seja um sinal ali de vulnerabilidade, e a gente é ensinado a entender a vulnerabilidade como um lugar de fraqueza, né? Então a gente precisa sempre bater na tecla de que a gente precisa retomar essa consciência lunar e essa vibração, né, de descanso, de quietude, de mediunidade, de sensibilidade, enfim, né, instintiva nossa que todo mundo tem. Basta retomar e integrar todos esses aprendizados, né? Maravilhoso. Pode ir perguntando, tá, Ju? Porque senão eu vou falando e vou falando e me interrompa se não estiver fazendo sentido, e pode ir perguntando se ficar dúvida. Tá bom. Eu fico querendo que do meu lado de cá tenha o coraçãozinho para eu poder colocar também, assim, porque eu fico toda empolgada. E aí, gente, é importante a gente entender também, né, que nesse lugar de inconsciente, né, o nosso inconsciente, o que a gente traz do nosso sistema, né, o que a gente traz do nosso passado, como eu disse, tanto nosso quanto do sistema familiar como um todo, né, está muito representado e presente ali na Lua, na posição que a gente tem dela no mapa, né, os aspectos que fazem isso a gente consegue ver bastante numa leitura. Quando a gente aprofunda ali nos conhecimentos astrológicos, a gente consegue dar uma lapidada nisso tudo. E é interessante a gente dizer que a Lua, onde a gente tem a Lua, né, no nosso mapa e o que ela representa, claro que é um lugar ali, né, é uma capacidade enorme, imaginativa, uma capacidade de sensibilidade intuitiva, mas também é um lugar de instabilidade, né? A Lua traz essas oscilações, né? Onde a gente tem a Lua, a gente também oscila muito. Então, a gente precisa entender, né, e retomar esse lugar de oscilação. É normal a gente oscilar, né? A gente não vai estar sempre super produtiva, a gente não vai estar sempre introspectiva, né? Vão ter fases, né? Nós temos fases como as fases lunares, né? E eu vou tentar trazer aqui uma relação, principalmente falando de nós, nos nossos ciclos internos, né, como mulher, para a gente entender como que a Lua também pode guiar a gente nessas oscilações que a gente deveria ter, né, e deveria respeitar mais no nosso processo, tá? Ô, Rafa, Diga. e o que tem algum significado especial quando a pessoa tem o Sol e a Lua no mesmo signo? Então, isso significa... Aí a gente vai... Não tem um significado especial, tá? Isso significa, dependendo do grau que eles vão estar, né? Se for uma distância menor do que 10 graus, que na astrologia a gente chama de orbe, se tiver numa orbe aí de até 10 graus de diferença, né? De distância, isso quer dizer, na astrologia, a gente chama isso de conjunção. O que é uma conjunção? É um alinhamento. Né? Quer dizer exatamente isso. É o que está acontecendo agora no céu. Uma conjunção entre o Sol e a Lua. O que significa uma conjunção entre o Sol e a Lua?
significa que a gente está dando início a um novo ciclo. Significa que a gente está começando uma nova lunação. Então, quer dizer que hoje, como a gente está com a Lua e com o Sol em exatos, num grau exato, né? No mesmo grau, no mesmo signo, a gente dá início a uma nova lunação, que é o que a gente chama de lua nova, né? Hoje a gente está acontecendo, inclusive agora, 16:06, a gente teve o alinhamento exato, né, a conjunção em graus exatos, dando início à lunação aquariana. Hoje a lunação aquariana. E o que é uma lunação? Né? A lunação é um período, né, que de mais ou menos 29 dias, e a Lua vai passando, né, por todas as suas fases. Então ela recomeça um ciclo, né? Ela começa um ciclo na Lua nova, e aí ela vai passando, né? Ela vai crescendo até, né, na sua fase crescente, ela fica cheia e depois ela começa a minguar. Então, esse ciclo completo das fases da Lua simbolizam, representam o ciclo da Lua, um ciclo menor da Lua, né, que a gente chama de lunação. Né? Dentro desses 29 dias, a Lua vai transitando por todos os signos, passando, ela fica em torno de 2 dias e meio em cada signo. Então, é claro, né, se a gente for pensar nesses números, e nesses dias, nessa rapidez, nessa fluidez que a Lua tem, é claro que a gente vai oscilar muito, né? Se a Lua representa e simboliza as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso inconsciente, os nossos sonhos, o nosso passado, é claro que isso vai super oscilar dentro da gente. Se de 2 em 2 dias ela muda de energia, porque signo é uma energia, a gente também vai ter essa constante oscilação de humor, constante oscilação de produtividade ou não, de introspecção ou não. É normal que a gente oscile também. Faz sentido? Uhum, muito sentido. Porque a gente fica nessa linha de querer ser a mesma pessoa o mês inteiro, o tempo inteiro, o ano inteiro, e a gente Exato. esquece que temos dias bons e dias ruins, dias fáceis e dias difíceis, dias mais desafiadores, e não Exato. importa se é apenas a mulher, não adianta rotular só a mulher. Porque eu falo que meu marido, ele tem as TPMs dele também, ele tem os ciclos, ele tem os dias que ele tá diferente, os dias que ele tá mais para cima, os dias que ele tá mais para baixo, os dias que ele tá querendo mais solitude, no outro dia que ele tá querendo solidão completa. Então a gente precisa de começar a identificar isso e respeitar, né? Acho que é isso que é mais importante. Exatamente. A Lua, ela não escolhe, assim, a Lua, como eu disse, né? A Lua representa a energia feminina dentro de nós. E os homens também têm energia feminina, né? Nós, mulheres, também temos energia masculina dentro. Porque se a gente não tem, isso é o que a gente chama da lei do gênero, né? Então a gente tem as duas polaridades dentro da gente, porque senão a gente não existe. Para a gente existir, a gente precisa das duas polaridades. Então a gente precisa do yin, a gente precisa do yang, senão a gente não vive, a gente não dá, né? Precisa dos dois. E quando a gente fala de inícios, né, como a gente está vivendo hoje, que é realmente o início da lua nova, né, é a formação da lua nova, que é exatamente isso, quando lua e sol, perdão, se encontram no céu, que tem a conjunção, a gente vai ter esse início dessa lunação. Só que o que a gente tem que entender? Que a astrologia, ela funciona, né? Ela é entendida por correspondência. Quando a Lua e o Sol estão conjuntos, a gente não consegue enxergar. Se a gente olhar para o céu agora, vocês não vão conseguir enxergar a Lua, porque o Sol tampa a Lua, né? Ele vai ofuscar. Então a gente não enxerga a Lua. O que isso significa, né? Se a gente não enxerga a Lua, nas noites, né, de lua nova, são as noites que a gente tem as noites mais escuras, né? Porque a lua tá invisível, a gente não consegue ver a lua. Então, é muito comum na lua nova a gente sentir que a gente precisa começar alguma coisa, a gente querer começar alguma coisa, mas não ter clareza do que a gente quer começar.
Exatamente porque a lua está escura, o céu está escuro. Então, se o céu está escuro, internamente a gente também está escuro, né? Então, a gente não tem. Então, o que costuma acontecer aqui é isso, esse sentimento de querer começar alguma coisa, de querer inovar alguma coisa, de querer plantar alguma semente, mas não ter muita clareza do que realmente deveria ser aquilo ali. Por isso que eu falo que eu gosto de dizer que sempre na lua nova, o interessante é a gente ficar mais quieto, mais introspectivo, para que a gente consiga ouvir a nossa intuição, né? Para que a gente consiga receber os insights que são potencializados durante a lua nova. Né? É muito comum a gente ter vários insights, a gente ter respostas ali, nossas mesmo, né? A gente conseguir ouvir o nosso inconsciente nesse período de lua nova, né? Que é onde a gente está começando um ciclo, mas ainda não tem muita certeza, não tem muita clareza do que está acontecendo, do que está surgindo. Faz sentido isso para vocês? Faz. E seria interessante na lua nova, além de ouvir a intuição, fazer talvez escrever mais, fazer uma lista das coisas que você deseja, que você espera, que você imagina Sem que dúvida. seriam. Sem dúvida, Ju. A lua nova é um ótimo momento para você manifestar, né? Às vezes você não sabe exatamente o que você quer começar, né? Mas existe, sei lá, várias ideias e várias possibilidades que estão aí na sua mente, na sua cabeça e que você está sentindo. Então anota, escreve, pratica a escrita intuitiva. Não sei se isso é um termo, não sei se vocês conhecem, né, essa prática de escrita intuitiva. E é exatamente isso que eu tô falando, uma escrita intuitiva. Você pega um caderno e começa a escrever o que você está sentindo, as suas emoções, como foi, como você quer que... Enfim, uma escrita intuitiva. E essa prática de escrever intuitivamente traz muitos e muitos insights. Porque, às vezes, a gente não precisa agir para começar alguma coisa. Muitas vezes a gente já começa alguma coisa inconscientemente, né? A gente já começa alguma coisa só com um sentimento ali dentro, só com uma vontade, né? Às vezes a gente está às vezes na lua nova a gente quer muito começar, mas a gente não tem muita força para colocar aquilo ali para fora. Porque, né? Não tem clareza. Se não tem clareza, o ideal é de fato a gente se conectar com a nossa intuição, com o que a gente tem dentro. Então, escrever, meditar, praticar a escrita intuitiva, ouvir mais, né, o que você sente. Então, anotar todos os insights e todas as ideias que vierem nesse momento, né, de lua nova é muito importante, porque é de fato onde a gente está começando, né? Eu gosto de dizer que a lua nova é para a gente plantar semente, né? É para a gente jogar o que a gente quer. Não é para a gente começar desesperado a fazer, porque a gente não tem clareza do que a gente quer. Então, o ideal é a gente plantar aquela sementinha e ficar bem conectado com a nossa intuição e com o que a gente tem ali de dentro. Faz sentido? Maravilhoso. Uhum. E Eu tô vendo aí, aqui que a Nina colocou que ela precisa de aprender a fazer isso, o caderno e a caneta ficam ali do lado, mas não escreve. Eu acho que olha, começar é um desafio, né, para todo mundo. Mas pode ser um desafio. você começa a colocar no papel coisas assim. Você não precisa de ter um direcionamento, né? Você não precisa de ter uma regra. Vai pelo sentimento mesmo. É isso que é a escrita intuitiva. Ir pelo sentimento. O que você está sentindo naquele momento? E olha, e intuitivamente, né, o caderno, ela falou, o caderno e a caneta ficam aqui do lado. Então, intuitivamente, seu corpo, né, sua intuição já está te dizendo, me usa, escreve, coloca aqui o que você está sentindo. Então, é muito fácil de começar, gente. Assim, não sei como começar, só começa. Né? Começa sem saber direito, começa escrevendo o que você sentir. Não precisa escrever um diário, um texto, um caderno gigantesco, várias páginas. Às vezes você vai escrever uma palavra, sabe? Vai ter dia que você vai escrever uma frase, vai ter dia que você vai escrever um testamento, uma bíblia, porque o negócio vai fluir, vai ter dia que não vai fluir. E tá tudo certo, porque é isso que a lua traz e vem ensinar pra gente. Que é
permitido e de que é isso, a gente oscila e tá tudo certo a gente oscilar. Isso. E quando a gente e pensando, né, quando a gente pensa, fica me chutando. Gente, a intuição é uma coisa que eu gosto de falar. A intuição, ela não mente, né? A intuição nunca erra. Se tem uma coisa que não erra, é a intuição. A gente só precisa entender e aprender a identificar quando a nossa intuição conversa com a gente, né? Esse que é o desafio. Quando a gente fala, mas dessa vez eu estava intuindo errado. Não, não estava. É porque não era intuição. Né? A gente precisa aprender a identificar o que é de fato a intuição. E isso é uma conversa para a gente ter depois, porque ela prolonga, mas a intuição ela não mente, ela não erra. Então, quanto mais a gente se aproxima dela, quanto mais a gente está conectado com a gente mesmo, quanto mais a gente aprende a ouvir o nosso corpo, quanto mais a gente coloca para fora de alguma forma o que a gente está sentindo, mais próximo a gente fica da gente mesma, né? Então, mais próximo, mais fácil é da gente identificar o que é intuição. Faz sentido? Maravilhoso. Uhum. E então, a gente pensando astrologicamente, né? A lua nova é o momento que a lua está escura no céu, né? O momento que a gente não enxerga a lua. Então é um início, mas um início escuro, um começo que a gente não sabe direito o que é. E à medida que a lua vai crescendo no céu, né? Que é o que a gente chama de lua crescente, quando ela começa a ficar visível de novo, bem fininha, mas visível, é o momento também que a gente começa a ganhar clareza, né? Que as coisas começam a ficar um pouco mais claras, mais óbvias, mais compreensíveis para a gente, né? Quando a Lua está crescente, ela faz um ângulo de 90 graus com o Sol, né? Então, é o que a gente, quando existe essa angulação entre dois planetas, na astrologia é o que a gente chama de quadratura, né? Então, a gente pode encontrar desafios que impulsionam a gente a começar e aí, de fato, movimentar em direção ao que a gente quer, né? Ao que a gente plantou ali anteriormente na lua nova, né? Quando a lua começa a crescer, a gente vai conseguir se apropriar das ideias que a gente manifestou, que a gente plantou na lua nova, né? Então, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de colocar a mão na massa, fazer e acontecer, a gente está falando da lua crescente, né? Que é de fato quando o céu quando a lua, né, começa a ficar um pouco mais visível no céu e a gente também começa a ter um pouco mais de entendimento do que a gente está sentindo aí internamente, né? Então a gente coloca para fora com mais força, né? A gente ganha mais força, mais poder interno para fazer acontecer e para colocar para fora essas ideias que podem surgir e se manifestar mais fortemente durante o período da lua crescente. Isso me lembra muito a minha avó conversando, falando sobre as plantinhas, sabe? Que ela sempre fala assim, Júlia, na lua nova é a hora de você replantar, é a hora de você trocar o solo, mas não troca o solo e corta ao mesmo tempo, porque é muito para a planta. Então você planta ela num novo solo na lua nova e deixa ela crescer na lua crescente. E eu acho assim maravilhosa a ideia da lua nesse sentido, sabe? Isso me lembrou Pois muito dela aqui. exatamente. Se a gente for fazer uma relação com o nosso ciclo interno, a lua nova, ela simboliza a fase que a gente está sangrando, né? Ela simboliza a menstruação. Então, como é que a gente quer... Aí é só a gente fazer uma análise, né? Quando a gente está sangrando, né? Quando a gente recebe a nossa lua interna, nós mulheres recebemos a lua interna, a gente não quer começar nada. Não é? A gente quer ficar quieta, quer ficar ali introspectiva, a gente quer entender, a gente quer ali... É um momento que a gente está super intuitiva, é um momento que a gente está super conectada com a gente mesmo, né? Que a gente está ali fazendo começa pensando, né? Como é que vai ser? O que é que eu senti durante o ciclo, né? Que está ali se desfazendo agora, né? Que está começando agora. Então, tem todo esse simbolismo, né, da mulher, da fase nova, simbolizar
a fase também em que internamente a gente está sangrando, né? Que a gente está colocando aquilo ali para fora para começar de novo. Faz sentido isso? Então, entende que o começo da lua nova é realmente se conectar com a gente, né? Plantar a semente para começar a produzir na lua crescente, né? Para a gente começar a colocar a mão na massa na lua crescente. É muito maravilhoso isso. Né? E aí, quando a gente começa a colocar, quando a lua começa a crescer no céu, né? E ela começa a se tornar visível no céu, que é a fase crescente, a gente vai ganhando mais clareza, vai colocando a mão na massa, vai fazendo acontecer, até que a lua continua no seu trajeto, né? Continua fazendo a volta ali. E aí a gente tem o ápice da lunação, que é quando Lua e Sol estão um de frente para o outro. Né? Estão fazendo um ângulo de 180 graus, que é o que a gente chama de oposição na astrologia. Que é o momento da Lua cheia. Né? O que é a Lua cheia? É exatamente esse momento em que Sol e Lua se olham de frente. Né? Então é quando a Lua está enorme lá no céu. Né? Quando ela tá brilhante no céu, quando ela tá parecendo uma bola de fogo. Né? A gente olha e fala, gente, é sol ou é lua? Né? Porque ela É tá um pão de muito queijo. brilhante. Ela tá muito brilhante. Então, um olha de frente, né, um para o outro, pedindo uma integração dessas energias opostas. Né? Então, é um momento, a lua cheia, é um momento de ganho de clareza. Né? É um momento em que o que você estiver vivendo na lunação, né? As coisas que estiverem acontecendo, o que você estiver sentindo, na lua cheia é um momento em que aquilo ali vai transbordar de alguma forma, que aquilo ali vai se manifestar de alguma forma. É uma energia que traz expansão, né? Ela é o ápice da lunação. Então é como se você não conseguisse mais segurar, né, internamente, segurar para você o que você está sentindo e o que você está vivendo, né? Então aquilo ali sai de alguma forma, aquilo ali transborda de alguma forma, né? Então é o momento realmente que a gente fica mais expansivo, é o momento que a gente também está relacionado com produtividade, porque a gente está no ápice das coisas ali, né? E aí, se a gente for fazer uma relação com uma fase interna da mulher, né? A fase da lua cheia é também a fase que simboliza ao nosso período de ovulação, né? Que é, de fato, o momento que a gente está mais produtivo, né? Que a gente está mais com a autoestima lá em cima, achando que tá tudo lindo, que a gente é maravilhosa e que a gente fica muito mais que produtiva, né? A gente quer fazer tudo e a gente fica fazedora. Então essa é a hora realmente da gente colocar em prática tudo que a gente vem vivendo e sentindo durante a alunação, né? É o momento que vai transbordar tudo isso que a gente vem sentindo e experienciando durante todo esse período da alunação. É basicamente quando a gente chega na metade, né? Aí depois de mais ou menos uns 15, né? 14, 15 dias da lua nova, a gente tem esse ápice que é a lua cheia, onde um fica de frente para o outro. Fez sentido, Ju? Uhum. Eu achei linda essa ideia de um ficar de frente para o outro, olhando, refletindo. É muito maravilhoso, gente. Porque quando a gente tem uma oposição na astrologia, né, é exatamente isso. Tudo na astrologia a astrologia não tem uma única coisa, né? São sempre dois polos. Quando a gente fala de oposição, a gente está falando quando está falando de lua cheia, a gente está falando quando o Sol está num signo e a Lua está no seu oposto complementar. Quando isso acontece, né, é a mesma energia. Então, por exemplo, agora, se bem que a gente está na lua nova, né? Então eu vou dar um exemplo qualquer. Quando a gente tem uma lua cheia em Áries, por exemplo, quer dizer que o Sol está em Libra, porque fica um de frente para o outro. E aí a gente tem sempre na astrologia, né, os opostos complementares, no caso de Áries é Libra, a gente tem um mesmo eixo, um mesmo lugar ali, com polaridades diferentes. Então, o que significa? Áries não vive sem Libra. Libra não vive sem Áries. Um precisa da energia do outro para se integrar, né? Então, Áries, você percebe que eles são opostos. Enquanto Áries vai falar, eu
né? O Áries é o eu sou, enquanto Libra é o outro, a relação, né? Então, quando a gente tem a oposição, a gente precisa integrar essas energias opostas, a gente precisa equilibrar essas energias opostas. Faz sentido? Então, é como Sim, se sem Libra, o Áries fica imaturo, né? Fica impositor, fica impositivo demais, ele não cede. E sem o Áries, o Libra não se impõe, né? Ele só cede, ele cede e fica só ali recebendo, concordando com o que chega do ambiente. Faz sentido? sim, muito. Uhum. Então é isso que acontece também na lua cheia, né? Na lua cheia é o momento da gente integrar essas energias opostas que estão ali sendo movimentadas no céu, né? E aí depois que a gente tem essa fase de clareza, esse momento de clareza, né, de transbordamento, com tudo que aconteceu, com tudo, né, que a gente vivenciou na alunação, é o momento em que a lua começa a se recolher de novo, né? Então a gente começa depois da lua cheia, a lua começa a minguar. E aí, como o próprio nome já diz, é a fase que a lua mingua, né? Que a lua se recolhe, ela começa a sumir de novo no céu. Então ela vai saindo daquela potência, né? Daquele brilho, daquele transbordamento, para e começa a ficar escura de novo, né? Ela começa a ser tampada de novo pelo sol, né? Então, o que acontece na lua minguante? Eu gosto de dizer que é um momento da gente é um momento que a gente começa a se recolher de novo, né? A fase minguante é a última fase da lunação. Então, a gente começa a encerrar o ciclo, né, da lunação, que dura, como eu disse lá no início, mais ou menos 29 dias. Então, ela começa a finalizar aquele ciclo. Então, a gente vai sentindo de novo essa necessidade de se recolher, de ficar mais introspectivo. Então, é uma fase de depuração, né? Uma fase que a gente começa a entrar para o casulo de novo, né? Que é um momento de ganho de sabedoria, né? De aprendizado de tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente experienciou durante toda a alunação. Faz sentido? Uhum. Faz. E aí, nesse momento de lua minguante, é muito interessante a gente fazer limpezas, né? Tanto físicas quanto emocionais, né? É um momento que, de fato, a gente vai sentir necessidade de ficar mais quieto, mais introspectivo, de entender tudo que a gente aprendeu com esse ciclo que a gente está encerrando. E essas limpezas, mesmo que físicas, elas simbolizam também limpezas emocionais, né? Às vezes a gente sabe que a gente precisa liberar alguma coisa, né? Que tá ali pesando, que tá ali travando a gente em alguma situação da nossa vida. E aí, só que a gente não tem muita clareza do que é, né? A gente não tem muito, tá sem discernimento, né? A gente só sabe que tem que liberar, que tá pesado. E aí a gente pode usar simbolismos para fazer essa cura, entre aspas, né? Mas para fazer essa liberação. Então é muito bom durante a lua minguante a gente fazer limpeza, por exemplo, faxinar a casa, né? Lavar a louça, cuidar das plantinhas, né? Fazer essa limpeza física, intencionando que emocionalmente o que precisa ser limpo também seja limpo junto com essa limpeza física que a gente faz, né? Faz sentido? Você já experimentou fazer isso? Faz. Na verdade, eu tô fazendo um detox agora, junto com a Nath até, da Bel, né? E a gente tá no dia, hoje eu acho que é o dia 8. Tô até perdida já, assim. A gente começou na lua minguante e a gente vai terminar na lua nova, e, assim, foi maravilhoso. É. É, assim, é muita limpeza mesmo, é muito deixar ir, é muita coisa para poder ser dispensado, para dar espaço para o novo, né? E olha que interessante, né? A lua também ela fala muito sobre nutrição, né? Então a gente fazer limpezas nutritivas, né, do que a gente coloca para dentro, do que a gente come, né, e se nutre, também traz essas limpezas emocionais, né? Porque aquilo que a gente come de alguma forma também nutre o nosso emocional e o nosso inconsciente, né? E a gente limpar durante a lua minguante, perdão, né? Então a gente colocar para fora durante a lua minguante traz também a possibilidade da gente começar o ciclo novo, que logo depois da lua minguante a gente tem a lua nova, né? Traz a possibilidade da gente começar
essa lua nova, esse novo ciclo, de uma maneira mais limpa, né? De uma maneira mais leve, com espaço para o novo, né? Porque muitas vezes a gente está tão entupido de coisas, de sentimentos, de emoções, de rancor, de remorso, de raiva, enfim, que não tem espaço, né? A gente quer mudar, a gente quer fazer, a gente quer coisa diferente, a gente quer fazer acontecer, mas não tem espaço, né? Então é preciso liberar para que entenda, né? Para que o universo entenda e que para você mesmo entenda que cabe coisas novas, né? Que está permitido incluir coisas novas e receber, como eu disse, receber é coisa de lua. Então receber coisas novas, né? Novas possibilidades. Faz Muito sentido? bem. Tá assim. Oi, mãe. Deixa eu dar um oi aqui pra mãe, pra minha irmã que chegaram. Mamãe já chega. Oi, filhinha. E Mas, aí, Rafa, só uma última coisa, aí na fase minguante, é uma fase também, né, que normalmente a gente faz um balanço, né? É bom a gente fazer esse balanço do que aconteceu, como é que foi essa lunação, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, né? Para que tudo isso possa ser manifestado, e tudo pode ser manifestado no nosso inconsciente, né? Então a gente pode ter muitas respostas através dos sonhos, através de alguma sensibilidade que a gente aflora, né, nesse período minguante. O período da lua minguante e da lua nova, que são os períodos ali de maior escuridão no céu, é um período muito positivo para a gente se conectar bastante com a gente, né, com o nosso interno, com o nosso inconsciente. E é um momento bem profundo, né, e que a gente costuma ter muitos insights, né? O que surgir para você na lua nova, pode olhar que com certeza é alguma coisa que precisa ser liberada, alguma coisa que precisa ser trabalhada ali de alguma forma. alguma coisa que você está te chamando para olhar mesmo, né? Exato, é o nosso período pré-menstrual, né? Então, aquele período que a gente já começa a se recolher, né? A gente já começa a entender ali o que está acontecendo, a ganhar sabedoria, né? A ganhar aprendizado, integrar os aprendizados, para a gente começar um ciclo novo com uma consciência mais elevada, né? Com um olhar diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Sim. O Rafa, e as pessoas que gostam de fazer rituais, quais são as luas que você recomenda para elas focarem mais nos rituais? Ritual nada mais é do que a gente colocar intenção em alguma coisa que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que a gente pode fazer ritual sempre que a gente quiser, sempre que a gente sentir, mas dependendo do motivo do ritual. Então, por exemplo, se você quer se desapegar de alguma coisa, se você quer eliminar alguma coisa da sua vida, algum sentimento, alguma situação, alguma pessoa que você precisa resolver para liberar aquilo ali, o melhor é você fazer algum ritual na lua minguante, né? Agora, se você quer, por exemplo, um ritual de manifestação, né? Um ritual você sabe o que você quer começar alguma coisa, você já quer iniciar um ciclo novo, manifestação, eu diria, se você tem muita clareza do que você quer, faça na lua nova, se não, espera a lua cheia e faz um ritual de lua cheia para manifestar. E aí, qual ritual a gente pode fazer? Gente, usa a intuição de vocês, sabe? É o que vocês sentirem de fazer. Para liberar, o que eu mais gosto de fazer, né? Quando vocês querem, quando você precisa deixar alguma coisa aí, quando você precisa liberar algum sentimento, liberar uma pessoa, liberar uma situação, o que eu mais gosto de fazer é esse da limpeza. Eu limpo as coisas fisicamente, a virginiana, né? Eu limpo as coisas fisicamente, já pensando ali, intencionando que o que tiver que ser limpo também, emocionalmente em mim, energeticamente também vai ser limpo. E escrever num papel o que eu não quero mais, vou escrevendo tudo, vou agradecendo e queimo o papel depois. Amo fazer isso também em lua minguante. E quando for para manifestar, manifeste da forma como você intuir, sabe? Peça pelo que você quer, né? Ou na lua nova ou na lua cheia. Peça pelo que você quer, afirmando, né, aquilo que você já tem.
Se você for de rezar, reza. Se você for de escrever, escreve. Se você for de, sei lá, dançar, dança, intencionando o que você quer. Tanto faz o ritual. O que importa é a intenção que você coloca ali no momento que você está fazendo, né? Muitas vezes a gente passa, né? A gente pesquisa alguns rituais que são assim: acenda uma vela de cor tal, usa a erva de X e Y. Ótimo, excelente. Eu adoro também a gente relacionar uma erva com o momento que a gente está vivendo, a cor da vela com o que você quer fazer, mas não precisa, sabe? Não precisa ritualizar o movimento, né? Ou o momento que você está tendo. É só você intencionar, né? Toda intenção também também carrega esse lugar de rito. Então, não se prenda a essas pequenas coisas. Faça o que você intuiu, que o seu coração mandar, que tá tudo certo. Inclusive, eu deixei hoje um post bem programado para a hora da nossa live sobre um ritual, para quem quiser checar lá um ritual para fazer na lua nova ou na lua cheia. Deixei uma dica lá bem legal. E para quem quiser também entrar no nosso Telegram, que é Tempo de Estudar, e ver lá que a Rafa vai deixar um exercício para a gente bem legal. E ver as outras lives lá, tá cheio de exercício. Então, gente, o link está na bio. Não perca essa oportunidade de se conhecer melhor, de crescer como pessoa. E é isso, gente. A gente vai seguindo juntos. Que isso é muito importante, uma pessoa ajudando a outra. Eu tenho muito isso de Libra, né? No meu mapa. A Libriana que quer ajudar todo mundo? Sim, sou eu. Mas Libra é o meu ascendente. Eu sou de peixes com lua em peixes. Então, ritual é comigo mesmo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu amo, adoro. Então é isso, gente. Assim, é importante a gente entender também, nós como mulheres, eu sempre gosto de dizer isso para as minhas alunas também, que é importante a gente entender e a gente escrever, né, para a gente relacionar como que tá a lua no céu e como que tá a nossa lua interna, né? Porque não tem certo e errado. Não tem momento certo da gente sangrar, da gente ovular, não tem certo e errado. Mas se a gente tá sangrando na lua cheia, a gente tem que se perguntar, gente, se a lua lá no céu tá brilhante, tá ali potente, poderosa, produtiva, clareza, e eu tô sangrando nesse momento, o que será que meu corpo tá pedindo? Será que eu tô fazendo tanto, eu tô tão fazedora que o meu corpo tá pedindo para eu descansar justamente no momento que teoricamente você estaria mais produtiva? Então é importante a gente fazer essa análise para a gente entender por que que o nosso corpo tá desregulado, entre aspas, né? Mas não tá ali junto das fases da lua, né? Então, mas lembrando, tá, gente? Não existe certo e errado. É só uma análise que a gente faz para entender por que que a nossa lua interna não tá relacionada, né? Não tá correspondente com a lua no céu, né? Às vezes a gente pode estar negligenciando o nosso feminino. Então, negligenciando que a gente também precisa de tempo de descanso. Que a gente também precisa ser receptiva, né? A gente também precisa receber, não só doar, não só fazer, né? Não só produzir. Faz sentido? Faz. Inclusive, um livro muito bom que eu gosto para a gente poder entender melhor sobre a nossa lua interna é o Lua Vermelha, da Miranda Gray. Maravilhoso, gente. Todo mundo deveria ler. É muito bom esse livro, muito bom. Também recomendo. Sim, ajuda a gente a entender e fazer essa associação mesmo do que está acontecendo no céu, o que está acontecendo dentro da gente, o que a gente deveria esperar de cada uma de nossas fases. É muito maravilhoso a gente se conhecer mais enquanto mulher, as nossas fases, os nossos ciclos, né? Eu recomendo muito. Então, anotem aí, gente. Lua Vermelha. Lua Vermelha, muito bom. De fato, maravilhoso. Gente, alguém mais tem uma perguntinha para Rafa? Aproveita que a gente tem aqui alguns minutinhos antes da gente sair. Ô, Dai, é a primeira vez que você ouve sobre o assunto de comparar a lua no céu com a lua dentro da gente? Seja bem-vinda! E veja a mágica acontecer na sua vida. Sim, uma vez que a gente se abre para esse caminho, para essa mágica,
Não tem volta não, viu? Fica maravilhoso. A coisa só vai melhorando e a gente vai ficando, a gente vai tomando mais as rédeas da situação, do nosso corpo, da nossa mente. É um caminho sem volta, mas é um caminho muito maravilhoso. Sem dúvida. É maravilhoso. Podem ler, gente. O livro é ótimo, é super fácil de ler, super didático. Mesmo quem nunca ouviu falar, quem não sabe o que é isso, pode ler, que é muito bom. Muito bom. Ó, mamãe, você também não conhecia sobre o assunto. Que linda! É por isso que essa live está aqui para vocês, gente. Você está vendo que a gente pode se abrir para um infinito de possibilidades, infinito de assunto, de autoconhecimento. É muito bom esse trabalho em equipe para que a gente possa abrir as portas da nossa vida, para a gente se melhorar como um ser, como um todo. Muito bom, muito maravilhoso. Gratidão mais uma vez, Rafa. Gratidão eu pelo convite, Ju. Foi uma delícia, uma honra. Enfim, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem me perguntar, podem me mandar também pergunta lá no meu Instagram, eu respondo todo mundo. E é isso, gratidão enorme. Espero que tenha feito sentido aí para vocês, né, que estão ouvindo pela primeira vez, que tenha ficado pelo menos um pouco mais claro. E é isso. Eu adorei, Rafa. Eu achei muito lindo a forma como você explica, muito leve, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nesse caminho de entender um pouco melhor dessa beleza que é a Lua, não só para as mulheres, mas para os homens, para os nossos ciclos de maneira geral, para todo mundo que tem energia feminina e masculina dentro. E eu agradeço mais uma vez. E quem sabe a gente não marca uma live sobre intuição depois. Muito a ser falado. Um beijo, viu, Rafa? Obrigadinha. Um beijo, foi uma honra. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gratidão. tchau.